Shalom, povo de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui nessa oportunidade, privilégio de poder transmitir algo da parte de Deus aos nossos corações. Nessa oportunidade eu quero trazer algo de Marcos capítulo 7. Quero falar em um estudo, uma leitura sobre a tradição dos anciões, as regras adicionais, e espero que seja muito proveitoso para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. E eu quero ler um texto na Nova Almeida atualizada, Marcos capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 4. Que diz assim, ó: Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Amém? Esse é o texto da Nova Versão Almeida, de Marcos 7, a tradição dos anciões. Amém? Os peruxins tinham interpretado a Torá escrita, e seus sábios e rabinos tinham decretado regras adicionais. Juntos, eles passaram a ser chamados de tradição dos anciões. Tá? E quando a gente lê Isaías, só para a gente ver, Isaías, capítulo 28, Isaías, capítulo 28, 10 e o 13. 10 e o 13. Deixa eu ajeitar aqui que tá com probleminha aqui. Tá? Isaías 28, do 10, o verso 10 e o verso 13 diz assim, ó: Ao qual ele disse, o 10, porque nos fala como a crianças, repetindo palavras e frases. Uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui e um pouco ali. Versículo 13 diz assim: Assim, a palavra do Senhor lhes será como a fala de crianças, palavras e frases repetidas, uma palavra, depois mais outra, uma palavra aqui e um pouco ali. Isso para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados e presos. Tá? Vou ajeitar aqui. Muito bem. Muito bem. Tradição dos anciões. E depois de Torá oral, que aí a gente vai ver em Mateus capítulo 5,
versículo 17. Mateus capítulo 5, 17. Nós vamos ler aqui na Nova Versão Almeida. Mateus 5, 17. Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz assim, ó: Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Tá? E era comprometida com a escrita, notadamente no Misná, no século II e no século III. Expandiu no Gemara nos séculos IV e V. Tá? Você sabe que o Misná e o Gemara, que são comentários dos rabinos, são escritos dos sábios, né? Eles uniram o Gemara e o Misná, né? Juntaram essa coletânea de escritos, vamos dizer assim, de esboço, do que eles tinham, dos seus comentários, e aí eles criaram um só volume que a gente dá o nome de Talmud. A gente chama essa junção, Misná e Gemara, a gente chama de Talmud. Tá? Então, e posteriormente em outras obras. A explicação de Marcos, do Nitilá e Adarim, o ritual de lavagem das mãos nesse versículo corresponde aos detalhes estabelecidos no Tratado do Misná e Adarim. Tá? Por exemplo, no mercado, as pessoas podem trocar coisas cerimonialmente impuras. A impureza é removida à altura do pulso. Os judeus ortodoxos observam nos dias de hoje o Nitilá e Adarim antes das refeições. A ideia racional por trás disso não tem nada a ver com higiene, né? Mas é baseada na percepção de que o lar de um homem é seu templo, sendo a mesa de jantar o seu altar, a comida o seu sacrifício e ele próprio o Cohen, o sacerdote. Uma vez que o Tanakh exige que os Kohanim sejam cerimonialmente puros antes de oferecer sacrifícios no altar do templo, ou seja, os sacerdotes. A Torá oral exige o mesmo antes de uma refeição. Tá? E então a gente vai ler agora o versículo 5 ao 13, de Marcos 7. 5 ao Marcos capítulo 7. Cinco ao 13. Vamos lá. Está escrito assim, ó. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciões, mas comem com as mãos impuras? Respondeu Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito:
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Amém? Vamos para a explicação de Jesus com relação a esse fato, a essa questão da tradição, da lavagem das mãos, daqui que Jesus foi submetido. Muitos cristãos pensam que a resposta de Jesus à pergunta do versículo 5 condena toda a tradição farisaica. Na verdade, ele se opõe apenas às práticas dos peruxins que colocam a tradição humana acima do mandamento divino. Do versículo 8. Ele não se opõe à tradição como tal, mas suas tradições. Viu o versículo 9 e o versículo 13. A palavra operante é sua, como demonstrado por esse exemplo do 10 e 12, em que a tradição permite anular o quinto mandamento. Honre seu pai e a sua mãe. Ao levar o povo a devotar o templo dinheiro que deveria utilizar para apoiar seus próprios pais. Pelo contrário, Jesus não poderia se opor tanto à tradição, porque a nova aliança em si fala favoravelmente de suas próprias tradições. 1 Coríntios 11, 2 e 2 Tessalonicenses 2, 1. E em João 7,37 temos um exemplo de Jesus honrando a tradição, falando no Misná, falada no Misná, mas em nenhum lugar no Tanakh. De fato, tradições são necessárias na vida. Um país não pode ser governado por uma constituição sem uma legislação. De igual modo, a nação judaica não poderia ser governada pela Torá escrita apenas sem uma aplicação ordenada de seu conteúdo e adição a ela implicada no conceito de tradição. Mas assim como a legislação de um país não pode contradizer ou suplantar sua constituição, assim também a tradição judaica, messiânica, cristã ou o que for, não pode violar ou alterar a palavra de Deus. Mateus 12, do 2 ao 11, Mateus 18, do versículo 18 ao 20. Tá? A Torá oral chega muito perto de implicar que pode, citado em Atos 9, 4. Porém, de acordo com o presente passagem, essa posição é inconsistente com o judaísmo messiânico. Isaías capítulo 29, versículo 13, é citado em versículo 8 e 9, da versão da Septuaginta grega, na Bíblia hebraica. A porção correspondente ao verso 9 lê-se: o medo que sente de mim é um mero mandamento de origem humana.
Assim, produz uma obediência mecânica externa, desacompanhada de fé interior, uma condenação igualmente séria. Às vezes, os escritores do Novo Testamento são criticados por não citar passagens do Tanakh hebraico, masorético, como fazemos hoje em dia. Muito embora essa falta de texto não se fixou até mais ou menos 800 da era cristã, 800 anos da era cristã. Os críticos se esquecem de que na época de Jesus havia diferentes textos em hebraico da maioria dos livros e que a Septuaginta foi traduzida para o grego por judeus cerca de 2 séculos antes de Jesus, a partir de um texto hebraico obviamente diferente do que eles presumivelmente consideravam como tendo autoridade. Para os judeus que falavam grego, a Septuaginta era um meio normal de acessar conteúdo da Bíblia, assim como as pessoas que hoje falam português dependem das versões em português. Amém? Que Deus ele possa nos abençoar através de sua palavra, através daquilo que é ministrado aos nossos corações. Tá? No versículo 11, no versículo 11 de Marcos 7, diz assim, ó. Versículo 11 diz assim, ó. Versículo 11. Versículo 10 assim, ó. Pois Moisés disse, honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. 11 diz assim, vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai e a sua mãe, a ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Tá? Corbã. Ou seja, o que Jesus está dizendo aí? Jesus está dizendo que esses estudiosos, esses fariseus, esses sábios, esses escribas, esses mestres da lei, eles alteraram o mandamento de Deus com as suas tradições para anular o quinto mandamento. Qual era o quinto mandamento? Honrar o seu pai e honrar a sua mãe. A Bíblia diz que fazendo isso, eles impediu que seus filhos, no caso, se precisasse de uma ajuda ao pai ou à mãe, eles poderiam recorrer ao templo e pedir uma ajuda. E essa ajuda que sempre foi negada para os filhos. E o quinto mandamento, na verdade, corresponde a isso. Se eu frequento uma igreja, se eu congrego numa igreja, se eu participo de uma congregação, eu sou leal, eu sou fiel a Deus com os meus dízimos, com as minhas ofertas, cumpridores dos meus deveres, de acordo com a palavra de Deus, porque toda igreja ela tem uma secretaria, ela tem uma tesouraria, toda igreja ela tem uma ata, ela tem um livro de entrada, ela tem um livro de saída, ela tem um livro caixa, há registro de pessoas que dizimam, há registro de pessoas que contribuem na tesouraria, na igreja.
Então, qualquer pessoa, qualquer indivíduo, por exemplo, que tivesse um pai doente ou uma mãe doente, ele recorria à igreja, ao tesoureiro e pedia essa assistência, pedia essa ajuda. E o que a tradição dizia? Não, eles impediam qualquer atividade dessa natureza. E eles vinham ensinando isso ao longo dos anos para as pessoas. Eles vinham ensinando isso para as pessoas de forma totalmente errada. Para quê? Para impedir que o dinheiro saísse da tesouraria do templo. De honrar, de um filho honrar um pai, honrar uma mãe, no caso de doença, no caso de dificuldade, eles tinham esse direito. Nós temos esse direito, hoje estabelecido pela palavra de Deus. Nós temos esse direito. A ajuda aos pastores hoje é bem pequena. É bem pequena e muitas das vezes nem funciona quando um pastor adoece. Quando um pastor precisa de uma assistência médica, de uma ajuda, essa ajuda muitas vezes é negada, muitas vezes é esquecida pelos líderes, pelas pessoas que regem a igreja hoje. Muitas pessoas hoje não têm conhecimento desse fato, dessa natureza aqui. Por isso que eles diziam que é corban. Corban quer dizer sacrifício, literalmente quer dizer sacrifício. Da palavra hebraica para perto. Significa perto. Um corban é algo que é levado para perto de Deus. E ele traz aquele que oferece para perto de Deus. Marcos trata o corban como um termo técnico. Primeiro, o transliterando para o grego e então explicando como uma oferta para Deus. A objeção de Yeshua, de Jesus, são as más prioridades. Ou seja, a prioridade daqueles homens com aqueles recursos era de forma errada. Era usado de forma errada. Será que isso não acontece hoje em nossas igrejas? Essas ofertas que entram, esses dízimos que entram. Será que esses recursos que entram não são usados de forma errada? As prioridades não são prioridades erradas? Então, votos e juramentos não devem ser utilizados de forma egoísta, como pretexto para evitar fazer o que Deus, o amor e a justiça querem. Mateus 5, 33 ao 37, tem algumas referências. E veja como Jesus continua os seus ensinamentos no versículo 12 ao 23. A elaboração rabínica das normas e das regras que se refere a votos e a juramentos pode ser encontrado nos tratados do Talmud, Shuviot e Nadarim. Vamos ler o versículo 12 ao versículo 23 de Marcos. 12 a 23. Que Jesus está falando. Então vocês os dispenso de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, olha só, e fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam.
Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhe disse: então vocês também não entendem, não compreendem que tudo que está fora da pessoa entrando nela não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Ou seja, Jesus está dizendo que aqueles homens, eles eram todos cheios de engano, todos cheios de avareza, maledicência, egoísta, presunçosos, tudo aquilo que afasta um homem, uma pessoa de Deus. Por quê? Por causa da tradição. Invalidando a palavra de Deus, não fazendo aquilo que era correto, não fazendo aquilo que era certo e colocando a tradição acima da palavra de Deus. Amém, queridos? E a gente vai ficar por aqui, né, com essa palavra. No próximo vídeo nós vamos falar sobre, né, os 613, os acréscimos que foram feitos e continuar a sequência com os alimentos ritualmente puros. Tá? Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Shalom, fica com Deus. Deus abençoe a todos.